e com ele, muitas atividades para você e a sua família. Quer saber mais? Está começando mais um SED News. O próximo sábado da família já é semana que vem, no dia 8 de junho, e teremos uma programação especial para você. Iremos receber o pastor Rafael Neri. Ele tem se destacado em suas redes sociais com mais de 2 milhões de seguidores. Ele é um especialista em aconselhamento e acolhimento familiar e ele estará conosco trazendo a palavra e lançando o seu novo livro Famílias Indestrutíveis. Já estou com o exemplar em mãos e você poderá garantir o seu aqui na IA Church. Agostinho dizia no século IV que você só ama aquilo que você conhece. E o casamento é uma grande história de conhecimento. Quanto mais você conhece o outro, mais você ama. E é muito interessante essa jornada, né? De você identificar que o outro é uma outra mente, com outro background, com outra história, que passou por muitos traumas e que tem necessidades, carências, medos, anseios completamente distintos do seu. A sua família é uma plataforma de salvação. Deus te colocou lá porque Ele quer a sua ajuda para levar todo mundo para o céu. Eu estou aqui no espaço onde o pessoal do Hilel, o Ministério de Dança da nossa igreja, está ensaiando para uma apresentação especial que irá acontecer no Sábado da Família, onde seremos ministrados pela alegria do Senhor e adoraremos ao Senhor juntos. Próximo sábado, a partir das 6 da tarde, convide seus amigos e familiares para prestigiar uma linda noite de adoração e celebração ao nosso Senhor. E o Sábado da Família não acaba por aí. A partir das 4 horas da tarde teremos os nossos encontros de conexão. Esses encontros, eles visam fortalecer a amizade e promovem um tempo de comunhão entre os membros da nossa igreja. Os líderes trazem uma palavra, um momento de reflexão e além de momentos de oração e muita conversa boa. E os grupos de conexão são estes: Avivamento, Carreira e Negócios, Casais, Mulheres, Solteiros, Recomeço e Mães que Oram. Se você se identificou com algum destes, venha e participe dos encontros. 4 horas da tarde, aqui na IA Church, dia 8 de junho. Entre os dias 3 e 7 de junho, de segunda a sexta-feira, estaremos reunidos a partir das 6h30 da manhã, aqui na igreja, para a nossa maratona de oração, conduzida pelo pastor Daniel Adams. Se você quer iniciar as suas manhãs tendo um tempo de consagração e dedicação ao Senhor, este é o espaço certo para você. Então venha conosco para esse tempo poderoso de oração. Ser um homem de honra é viver os planos que Deus tem para você e também cumprir o seu propósito. Você tem sido um homem segundo a palavra de Deus e você tem tentado se parecer cada vez mais com Jesus Cristo? Então o discipulado Homens de Honra é o lugar para você. O próximo culto será dia 4 de junho, a partir das 8 horas da noite, com o pastor Lamartine Pozella. Esperamos por vocês. Igreja, quanta atividade imperdível! Quer saber mais? Fique por dentro de tudo o que acontece em nossas redes sociais e também no nosso aplicativo. Deus te abençoe e um ótimo culto! Bom dia, família. Paz do Senhor. Quantos estão felizes de estar na casa do Pai? Quantos estão gratos por algo que Deus realizou na sua vida no dia de hoje, ou durante essa semana, ou durante esse ano? Será que você pode pedir ao Senhor: Senhor, traga à minha memória aquilo que o Senhor já realizou na minha vida? Nós vamos participar desse momento, que é um dos momentos mais lindos da liturgia de um culto, que é a lembrança daquele sacrifício maravilhoso naquela cruz. Eu queria pedir que você se coloque em pé. Se nós pedimos para que o Senhor traga à nossa memória coisas boas que Ele realizou nas nossas vidas, talvez você se lembre de uma porta de emprego que Ele tem aberta. Talvez você se lembre do nascimento do seu filho ou da sua filha de forma milagrosa. Talvez você fale: foi a restauração do meu casamento. Mas eu quero falar que a maior novidade, e a novidade mais incrível, e o maior milagre que o Senhor já realizou na face da terra, foi mandar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, pecadores. Nós que merecíamos aquela cruz, nós que merecíamos estar naquele lugar, mas Ele enxerga em nós um potencial para a transformação das vidas humanas. E Ele decide usar cada um de nós, cada um daqueles que um dia confessaram e entregaram os seus corações para Jesus, reconhecendo aquele sacrifício na cruz. Ele entende que nós temos um propósito, e Ele, na sua grande comissão, Ele diz para que nós
pudéssemos e fizéssemos discípulos onde quer que nós estivéssemos. E cada vez que você faz um discípulo, você traz à memória mais uma vez aquilo que o Senhor realizou na sua vida e na minha vida. E eu quero te falar uma coisa: se a cruz de Cristo, quando você olha para a cruz, ela não te gera um arrepio, ela não te gera uma emoção, ela não te gera uma satisfação, um sentimento de alegria, você precisa voltar o seu coração para Deus novamente. A mensagem da cruz foi a mensagem mais importante, já pregada, já ensinada e já demonstrada para qualquer ser humano. Será que você pode cantar esse trecho dessa música comigo? Sim, eu amo a mensagem da... Queria pedir que você feche seus olhos e que você seja ministrado. Cante com todo o seu coração. Verdade, Senhor. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Será que você pode levantar suas mãos e cantar o mais alto que você puder? Sim, eu amo. É nessa mensagem que nós temos salvação para as nossas enfermidades, para a nossa alma, onde nós nos encontramos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, onde a nossa história é ressignificada, ela é reescrita, ela é transformada. Nós não pertencemos mais, nós não somos mais escravos do medo, nós podemos ser chamados filhos de Deus através desse sacrifício maravilhoso da cruz. Até por uma coroa trocar. Que você se lembre sempre do sacrifício do Senhor. Você tem nas suas mãos os elementos: o suco de uva que representa o sangue de Cristo, o pão que representa a carne. E quando você fizer isso, que você não faça isso com peso, com dor no seu coração, com tristeza, mas que você faça isso com alegria. Talvez o seu momento seja um momento de dor, um momento de luta, mas eu quero te falar para que você tenha bom ânimo, porque o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, e nele nós temos vitória. E todas as vezes que Satanás tentar te lembrar a respeito do seu passado, você olha para ele não, que eu espero que ele não apareça para você, mas você lembre dele do futuro. Você fale para ele: eu sei onde você vai estar, eu sei onde eu vou estar, e eu vou estar na presença de Jesus Cristo, o meu Deus, o meu Rei e o meu Senhor. Que nós possamos tomar agora do pão, comer agora do pão e tomar do cálice, amém? Aleluia. Se você puder dar um grito de júbilo ao Senhor aí. Se você puder no seu lugar, aplaude ao Senhor. Dê um grito, dê um brado de vitória a Ele. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nunca deixe com que as circunstâncias que você esteja vivendo sejam maiores do que os planos do Senhor para a sua vida. Porque o que Satanás vai tentar fazer é te desmotivar, fazer com que as lutas sejam tão grandes, as dores sejam tão grandes, que você não consiga mais olhar para a cruz enxergando uma salvação. Você precisa relembrar todos os dias quem Jesus é na sua vida, e quem Ele deseja ser na sua vida. Ele deseja ser o Senhor da sua vida, Ele deseja ser a sua provisão, Ele deseja ser o seu descanso, Ele deseja ser o seu refrigério, Ele deseja ser absolutamente tudo aquilo que você precisa, amém? Glória a Deus, amém. Agora nós temos a oportunidade de adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pode sentar. Falar de dízimo e oferta é sempre voltar ao mesmo lugar. Nós não somos uma igreja que fazemos uma pregação em cima disso. Nós simplesmente tentamos trazer à sua memória a consciência de que Deus não te deve nada.
Deus não te deve nada. Muitas pessoas acreditam que você ser dizimista, você ser um ofertante, olha Deus como eu sou bom, olha como eu retribuo. Não é sobre isso, meu querido, é sobre obediência. É sobre onde está o seu coração e a quem você está servindo. Eu quero te falar que Deus não te deve nada. Na verdade, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós possuímos, tudo isso vem de Deus. Então, se alguém deve para alguém, somos nós que temos uma vida maravilhosa, saúde, filhos incríveis, filhas, enfim, seja lá como for a sua história. Eu sei que Deus tem feito grandes coisas na sua vida. E quando nós falamos a respeito de dízimo, isso talvez gere algo no seu coração, por conta de histórias marcadas, por conta do seu passado, por conta de onde você veio. Nós aqui não pregamos a tal teologia da prosperidade. Nós pregamos aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Então quando você oferta, quando você dizima nesse lugar, você contribui para que toda essa estrutura seja mantida. Você contribui para que 43 funcionários que trabalham nesse lugar de tempo integral tenham os seus salários pagos em dia. Você contribui para que o aluguel desse lugar, que não é barato, seja pago em dia. Você contribui para que todos os impostos que nós temos que pagar, nós pagamos. Você contribui para muitas coisas, para as ações sociais que nós realizamos nesse lugar, sabe? Para os caminhões que nós estamos enviando agora para o Rio Grande do Sul. Você contribui para uma igreja viva, uma igreja que não ama apenas de palavra. Eu não estou aqui dizendo, dê o seu dízimo, dê tudo o que você tem, que você vai ser rico, que você vai ser milionário. Eu estou te dizendo que uma vez que você confia que o Senhor Jesus é o Senhor e provedor, você não mais tem medo, você não mais tem insegurança a respeito da economia do nosso país, a respeito daquele quem governa, porque nosso governo está na mão do Senhor Jesus. Então o que eu estou te propondo é para que você reflita, pare um pouco, deixe a emoção de lado e seja direcionado por aquilo que o Espírito quer fazer na sua vida. Talvez 10%, talvez mais, eu não sei aquilo que o Senhor vai derramar na sua vida, mas eu peço que você feche seus olhos e que você pergunte ao Espírito Santo e esteja pronto para ouvir aquilo que Ele deseja ministrar na sua vida. Senhor Jesus, eu peço que o Teu Espírito passeie sobre este lugar nos corações, que o Senhor ministre, Senhor, aquilo que eles devem fazer e como eles devem fazer. Deus, a sua palavra diz que Deus ama aquele quem dá com alegria, que não haja peso nos corações, que não haja constrangimento, que não haja dor, que não haja dúvida, mas que eles sejam encorajados pelo Teu Espírito a obedecer. Senhor, nós sabemos que dízimo não diz respeito à quantidade do valor que nós temos nas nossas contas bancárias, mas diz respeito àquilo que está no nosso coração, não aquilo que está na nossa carteira. Sua palavra diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que te ama, Senhor. E nós desejamos demonstrar o nosso amor a Ti, com os nossos bens, com as primícias da nossa renda, mas eu peço que o Senhor toque nos corações deste lugar, em nome de Jesus. Eu quero te encorajar a trazer o seu dízimo e a sua oferta. Os gasofilaços estão aqui, as máquinas lá atrás. Nós temos o QR Code, se você está online, na sua tela aparecendo os dados bancários. E para você que não tem condição, não se sinta constrangido. A minha oração é para que o Senhor abra as portas do emprego na sua vida, para que você enxergue o perfil e o caráter provedor de Jesus, e que você saia desse lugar aqui abençoado e transformado pelo Evangelho de salvação. Amém? Vamos adorar o Senhor. Reconhecemos em primeiro lugar que tudo vem de Ti. A vida, os dons, as oportunidades, as portas abertas, a provisão para as nossas vidas. E Senhor, em obediência, mas sobretudo por gratidão, nós devolvemos um pouco do muito que temos recebido. E nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem usado esta igreja para amar não só com palavras, mas também com atos, ó Deus. E obrigado porque ao manifestar o amor de Cristo, cuidando dos que não têm, se importando com os que sofrem, nós sabemos que o Senhor fala com estas vidas. Obrigado, ó Deus, por podermos ser luz do mundo e sal da terra.
Obrigado pelos teus filhos que com fidelidade têm sido instrumento da propagação do teu nome em toda a terra. Nós agradecemos, ó Deus, pela liberdade que temos de mais um domingo falar do Senhor. Que a tua palavra possa abençoar a vida de muitas pessoas nessa manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meu querido. Eu queria conhecer os nossos visitantes que estão aqui hoje conosco pela primeira vez. Pediria que você ficasse de pé para que não só eu, mas toda a igreja pudesse saudá-los. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Lá também, nesta fileira aqui também, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Você que é da igreja, dá uma olhada nessa pessoa bonita que está aí, diga, você é muito bem-vindo aqui na nossa igreja. E você que está nos vendo pela internet, também é muito bem-vindo. Você que chegou agora, a primeira vez, você que já é assíduo, né, aqui nos nossos cultos, sejam bem-vindos. O tema da mensagem de hoje é o perfume de Cristo. E os versículos que nós vamos ler está lá em Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, que dizem assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Queridos, quantos de vocês reconhecem que um bom perfume é fundamental para atrair alguma pessoa para a sua vida? É bom, né? Eu adoro perfume. Sempre dou perfume para a Lília, sempre gosto de usar perfume. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, eu e a Lilian estávamos passeando em Orlando, num shopping, e a gente estava andando de mão dada, e passou uma senhora, ela devia ter a idade que eu tenho hoje, 60 e poucos anos, na época eu tinha uns 40, mas o perfume era tão gostoso, que eu virei para a Lilian e falei, Lilian, vai lá e pergunta para aquela mulher que perfume que ela está usando, que eu quero que você use. Ela falou, eu não, você que é o cara de pau aí. Eu falei, então eu vou. Aí eu apressei o passo, cheguei, senhora, desculpe, excuse me, desculpe a minha intromissão, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu estou com a minha esposa ali, ó, para ela não achar nada, né? Vai que ela achava que eu era um stalker, alguma coisa. Eu falei, sabe o que é? O seu perfume é tão gostoso que eu queria comprar para minha esposa. Você pode me falar? E ela deu risada, ficou grata, né, pelo elogio, e falou o nome do perfume. Eu nem lembro qual é mais, tá? Já faz muitos anos. Eu sei que eu comprei o perfume para a Lília e ela usou muito tempo. Era um perfume delicioso. A verdade, gente, é que pessoas cheirosas dá prazer estar perto delas, sim ou não? Já por outro lado, a pessoa, se estiver usando um perfume inadequado, você tem até ânsia de vômito, né? Isso é tão forte e é tão verdade, que quando a Bíblia vai falar sobre o poder de atração que Jesus tinha para com as pessoas, ele usa essa metáfora, a metáfora do perfume. E o texto aqui não só está falando sobre o aroma de Cristo que é suave, mas está dizendo que nós também podemos e devemos exalar o perfume de Cristo, de maneira que as pessoas também sejam atraídas ao Senhor através da nossa própria vida. E esses dois versículos aqui, que parecem tão pueris, na verdade eles têm tanto ensinamento para falar com a nossa vida. E hoje então eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode
na nossa vida, na expressão da nossa vida, exalar o perfume de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo fala de algumas maneiras que nós podemos e devemos nos expressar de maneira que o perfume de Cristo seja sentido através da nossa vida. A primeira necessidade que Paulo apresenta é que nós devemos ser imitadores de Deus. O versículo 1 do capítulo 5, começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Agora, existe uma partículazinha aí, pois, que é uma conjunção explicativa ou conclusiva. Como é que eu vou imitar a Deus? Do que ele está falando? Esse pois, na verdade, está nos reportando para o contexto anterior. Porque embora a Bíblia tenha sido escrita 100 capítulos e 100 versículos, para que nós entendamos melhor, dividiram-na em capítulos e versículos. Então, o versículo anterior, que é o último do capítulo 4, ele explica por que nós devemos imitar a Deus e como devemos imitar a Deus. Então, o capítulo 4 de Efésios 32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo está dizendo: olha, vocês não podem ser como os ímpios. Os ímpios ficam irados, querem matar. O contexto anterior é: irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Está falando de um comportamento de quem não tem Deus. Mas vocês não. Vocês devem ser como Deus. E o texto deixa claro: assim como Deus foi benigno para conosco, nós temos que ser benignos para com os outros. Assim como Deus foi compassivo para conosco, nós devemos ser compassivos para com os outros. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós também devemos perdoar aqueles que nos feriram. Então, como é que eu vou exalar o perfume de Jesus? Em primeiro lugar, imitando o comportamento de Deus. A Bíblia diz que Deus é benigno. Você sabe o que significa ser benigno? Quando a gente fala que alguém é bom, significa que ela tem aquela qualidade para si mesmo. Mas quando ela expressa a sua bondade na vida dos outros, ela é benigna. Então a benignidade nada mais é do que a expressão da bondade na vida do outro. Então, o que Paulo está dizendo: olha, assim como Deus foi benigno com vocês, vocês têm que ser com os outros. Assim como Deus foi compassivo, compaixão é sentir com. Assim como Deus sentiu a dor de vocês, vocês têm que sentir a dor dos outros. Assim como Ele nos perdoou em Cristo, vocês também devem perdoar aqueles que nos feriram. Eu não sei se você tem percebido, mas a internet é um ambiente muito tóxico. Um ambiente onde não existe perdão, onde está cheio de julgadores, está cheio de juízes, está cheio de gente, sabe, arrotando e vomitando, muitas vezes, as suas próprias feridas. Eu, como já sou antigo no meio evangélico, conheço todas as igrejas. Quando alguém sai de uma igreja, muitas vezes, quando alcança a oportunidade de começar a pregar, começa a pregar, não precisa nem citar o nome da igreja, mas pregar contra as práticas daquela igreja que viveu. E quando eu vejo isso, eu falo: meu Deus, essa é a teologia da ferida. Ao invés da pessoa pregar o amor de Jesus, ela está querendo destruir a igreja que lhe feriu. Isso é o que mais tem na internet. Pessoas julgando umas às outras, e isso não é o perfume de Cristo. Esse é um comportamento de quem não tem Deus, mas não deveria ser o nosso. Então, se você quer ser alguém que exala o perfume de Cristo, seja como Deus, benigno, compassivo e perdoador. Amém? Mas também o texto diz que nós devemos ser imitadores de Deus, não só porque Ele nos abençoou, ou porque Ele fez muitas coisas boas para nós, mas porque somos filhos. Ele diz: vocês devem ser imitadores de Deus
como filhos, ou seja, antes vocês tinham uma outra natureza, mas agora vocês têm o DNA espiritual de Deus, amém ou não? Essa mentalidade de Paulo está em toda a carta. Paulo deixa claro, olha, hoje vocês são diferentes. Antes vocês eram ímpios, vocês não eram da família de Deus, agora vocês são filhos de Deus. Lá no capítulo 2 da carta aos Efésios, versos 13 e 18, ele fala claramente: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E no 18 ele diz: porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Ou seja, vocês têm que aprender por imitação com o Pai. Vocês sabiam que filhos aprendem imitando seus pais? Sim ou não? Como é que eles aprendem a falar? Imitando. Como é que eles aprendem a andar? Imitando. Quando eles vão crescendo, eles vão imitando, torcem para o mesmo time de futebol. Alguns são meio azarados, outros, por exemplo, como palmeirenses, são muito sortudos, muito afortunados. Mas a verdade é que o filho aprende imitando o pai. E Paulo está dizendo: vocês precisam aprender com o pai, por aquilo que ele fez para vocês, mas porque agora vocês têm a mesma natureza. Vocês são filhos de Deus, amém? Mas ele continua dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos e amados. Olha que razão ainda maior. Os estudos mostram que filhos que foram criados num ambiente de amor, eles aprendem e repetem o modelo dos seus pais. Mas filhos que foram criados em ambientes violentos, tóxicos, abusivos, eles muitas vezes vão criar um modelo oposto àquilo dos pais. Eu estava falando no primeiro culto que eu amo minha família, né? Vocês sabem que eu sou um pai coruja. Deus só me deu uma filha, mas me deu a melhor. E agora tem 3 netos, um genro maravilhoso, estava aqui ministrando, né? Sabe o que mais me orgulha? Não é o que vocês veem eles fazendo aqui, é o que eu vejo eles fazendo lá em casa. Eu falo: Deus, eu devo ter feito alguma coisa direito, porque a minha filha tem tantos valores de Jesus, que eu olho para ela e falo: meu Deus, ela é muito melhor que eu. Mas eu acho que eu ensinei ela a amar Jesus. Então, eu queria dizer para vocês, a igreja deve ser a luz do mundo e o sal da terra. A igreja deve ser o modelo para o mundo. Nós não podemos agir igualzinho ao mundo. Sabe, essa vontade de vingar, de revidar, de dar o troco, de querer destruir aquele que te feriu, isso não é o modelo da igreja. Isso já existia lá na igreja primitiva. E o apóstolo Paulo fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos, e como filhos amados. Amém? Então, para exalar o perfume de Cristo, o perfume de Jesus, primeiro nós temos que imitar a Deus. Diga assim: primeiro devo imitar o Pai Celeste. Mas a segunda maneira e necessidade que nós temos que cumprir se queremos exalar o perfume de Cristo é que nós devemos ser imitadores de Cristo. O versículo 2 diz: e andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sabe, gente, nós temos um modelo no céu que é o Pai, mas temos um modelo na terra que é o nosso irmão mais velho, Jesus. E como é que Cristo amou, gente? Eu vou mostrar para vocês, mas antes de eu dizer, eu queria que você entendesse uma coisa: somente Cristo, diga somente Cristo, é o nosso modelo perfeito na terra. O texto diz: e andai em amor como também Cristo nos amou. Sabe, os pedagogos também dizem que irmãos mais novos aprendem com os irmãos mais velhos. Sim ou não? Eu vejo pelo John.
O John tem 5 anos, vai fazer 6. O Enzo já tem 11. Mas o John quer fazer tudo que o Enzo faz. Então eles aprendem mais rápido, porque eles têm um modelo. Então deixa eu dizer algo para vocês. Deus também nos deu um modelo aqui na terra, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. É a Ele que devemos imitar. E quanto mais nós imitarmos a Jesus, mais o perfume de Jesus vai exalar através de nós. Amém? Agora, como é que foi o amor de Cristo que o texto fala? Diz que Ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Sabe, gente, Jesus não fez somente o que Ele pôde. Ele fez o que tinha que ser feito. Repita comigo, Jesus não fez o que pôde. Jesus fez o que tinha que ser feito. Vocês sabem que lá no Getsêmani, quando a pressão estava muito grande, Ele perguntou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O pavor que ele estava, a Bíblia diz que ele estava com um pavor até a morte. Ele não estava só com medo dos cravos, da cruz, da dor que ele ia sentir. Ele estava com medo da separação de Deus. Ele estava com medo de todo o peso do pecado da humanidade sobre ele. E ele perguntou para Deus: tem algum outro jeito? Não. Então não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Ele fez o que teve que fazer. E aí eu quero perguntar para você, que eu também perguntei para mim: será que a gente faz o que tem que ser feito para exalar o perfume de Cristo? Sabe, eu me lembro que quando eu casei com a Lilian, casei apaixonado, né? 22 anos, perdido de amor, mas 2 meninos. Então, primeiro ano, a gente se amou muito, tinha muita comunhão, mas era uma briga lascada. Briga para ver quem mandava. Eu sou de uma família italiana. Você sabe que na família italiana, quem manda é a mulher. Sabia? Não é, dona Pina? Com aquele jeitinho, minha mãe fazia tudo do jeito que ela queria. E meu pai falava: simzinha. E eu falava assim: eu vou casar e minha mulher não vai mandar em mim. Então, quando eu casei com a Lilian, se ela desse uma opinião diferente da minha, eu já achava que ela queria mandar em mim. E foi assim o primeiro ano inteiro. A gente sempre se amou muito, sempre se respeitou, nunca um bateu no outro, nunca teve isso. Mas tinha essa discussão. E eu falava para ela: eu mando em você. Ela falava: não manda. O ápice da situação, eu me lembro um dia a gente estava saindo do Palavra da Vida. Eu lembro, a gente naquela estrada de terra, ela abriu a porta do carro e falou: para, senão eu vou pular. Eu falava: pula. Graças a Deus ela não pulou. Quando passou o primeiro ano, a gente entrou no segundo ano, a Lilian mudou completamente. Eu falei: o que está acontecendo com essa moça? Tem alguma coisa, fiquei desconfiado. Aí um dia eu chamei e falei: meu amor, deixa eu te perguntar uma coisa. O que aconteceu? Você não me provoca mais, eu te peço uma coisa, você faz. O que está acontecendo? Ela falou: nós não estamos fazendo a matéria Lar Cristão? Eu falei: estamos. Ela falou: resolvi botar em prática. Aí eu falei: mas o que exatamente? Ela falou: olha, a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa a você como a Jesus. Então, se é como a Jesus, eu tenho que fazer. Irmãos, quando ela falou aquilo, foi um soco no meu estômago. Eu falo para vocês, diante de Deus, a nossa vida mudou da água para o vinho. A gente parou de brigar. A partir daí era: o que você quer, bem? Não, pode escolher. Não, escolhe você. Não, faz. Foi assim a vida inteira. Porque alguém resolveu fazer o que tinha que ser feito. Glória a Deus. Eu não estou aqui querendo dizer que não haja, de vez em quando, um está mais irritado, mas a gente vive muito bem, porque a gente faz o que tem que ser feito. Mas começou com ela. E eu fiquei pensando: Deus, como falta isso na igreja. Como as pessoas estão muitas vezes feridas e estão ferindo as outras,
porque não estão dispostas a imitar a Jesus. O amor de Cristo foi de entrega. Ele entregou a sua vida. Ele não deu algo para nós, Ele deu a si mesmo. Mas o amor de Cristo foi um amor de sacrifício. Ele teve morte. Não tinha outro jeito, irmãos. Ou Ele se entregava, ou a gente estava tudo perdido. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão pecou e trouxe a morte para a sua descendência. Nós já nascemos em pecado, não tinha jeito, nós estávamos condenados. Mas lá em Romanos 5 também, os versos 18 e 19 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo para todos os homens, para a condenação, digo, ofensa de Adão, assim também por um só ato de justiça, diga, ato de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, diga, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, diga, Jesus, muitos se tornarão justos. E 1 Pedro 3,18 diz: pois assim Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? O amor que nós devemos imitar é um amor de sacrifício. Isso se chama graça. Graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. O modelo de Cristo é: vocês erraram feio e eu levei a culpa. Vocês mereciam a morte, mas fui eu quem morreu. Então, queridos, o amor que nós devemos imitar é o amor de sacrifício. Não existe essa coisa de eu quero ser feliz. Você só será feliz se você aprender a morrer. Se você aprender a morrer, se você semear um amor de sacrifício na vida da sua família, na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus irmãos, dos seus amigos, o resultado disso é que você vai exalar o perfume de Cristo, e aquilo que você não pode fazer para transformar as pessoas, o Senhor pode, mas nós temos que imitar a Jesus, se queremos exalar o seu perfume, amém? Então, para exalar o perfume de Cristo, primeiro temos que imitar o Pai Celeste. Para exalar o perfume de Cristo, temos que imitar o nosso irmão mais velho, Jesus. E eu quero dizer para vocês também que o perfume de Cristo tem aroma suave. Isso significa que a nossa vida, o nosso proceder precisa ser suave. Essa palavra suave no grego, euodia, ela tem dois sentidos. O primeiro é uma fragrância, um aroma doce, que era próprio do incenso daquela época. Os perfumes adocicados são mais cheirosos. Essa palavra significa isso, significa que você não pode ser uma pessoa amarga e querer exalar Jesus. Se você é crítico, se você é cri-cri, se está sempre o tempo inteiro reclamando, você não vai exalar o perfume de Cristo, você vai exalar o perfume de alguém mais. Mas o segundo significado dessa palavra diz respeito ao aroma que era característico dos sacrifícios. Quando o povo de Israel vinha nas festas de peregrinação para Jerusalém, de longe eles viam o templo no alto, no Monte Moriá, viam a coluna de fumaça, mas logo começava a sentir o cheiro do sacrifício. Então a Bíblia está dizendo que o aroma de Jesus era suave. E o aroma que nós precisamos exalar também precisa ser suave. E aqui, gente, o próprio texto nos diz que esse aroma suave, ele impactava pessoas diferentes. A primeira pessoa que foi impactada com o aroma do perfume de Cristo foi o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Não foi um sacrifício qualquer. Não foram sacrifícios que tiveram que ser repetidos
diariamente. Foi um sacrifício que foi perfeito, e por isso, uma vez por todas, esse sacrifício chegou para Deus como aroma suave. Lá em Hebreus 9, 28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, diga uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Não é lindo isso, gente? Deus falou: meu Deus, que perfume perfeito é esse? É o perfume do sacrifício perfeito, que é Jesus. Esse perfume foi suave também para Deus, porque Deus percebeu que Ele não precisava mais destruir a humanidade. Ezequiel 18, 23 diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus: não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. A vontade de Deus sempre foi salvar, mas Deus é santo e Ele não pode conviver com o pecado, então Ele tinha que condenar. Então alguém que era perfeito e santo se entregou no lugar dos pecadores. Amém, igreja? Então esse cheiro chegou para Deus de maneira suave, porque Deus falou: pronto, o sacrifício do meu filho é suficiente, não há mais necessidade de outros sacrifícios. Amém, irmãos? A oferta de Cristo aplacou a ira de Deus, chegou a Deus com um aroma suave. Agora havia um jeito, há um jeito. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida chega para Deus como oferta suave. Amém? Mas eu quero dizer que o perfume de Cristo impactou não só a Deus, impacta também os homens. O texto diz, não é isso? Diz assim, voltar aqui. Andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. Primeiro para Deus, mas esse aroma suave também é aroma suave para os homens. O texto que eu vou ler para vocês, e antes disso eu quero que vocês criem a imagem pictórica do peregrino chegando em Jerusalém e se alegrando, porque ele sabia que no momento que o sacrifício fosse feito, aquilo significava o perdão dos pecados. Então, você sabia que o perfume, ele pode ser associado a emoções? Sim ou não? Você, muitas vezes, tem lembranças de pessoas pelo cheiro. Eu lembro do cheiro da minha mãe. Às vezes eu estou com muita saudade dela, eu fecho os olhos, eu lembro do cheiro dela. Cheiro muito suave. Minha mãe também era sempre muito perfumada. Ela usava Givenchy 3. Você vê como marcou minha vida. Quando o peregrino chegava na cidade de Jerusalém, ele começava a se alegrar, porque aquele cheiro era cheiro de perdão, era cheiro de graça, era cheiro de misericórdia, era cheiro de vida eterna, era cheiro de amor condicional, incondicional, era cheiro da paz com Deus. O perfume de Cristo impacta as nossas vidas também. O diabo é o acusador, ele sempre está revelando os nossos pecados, as nossas impossibilidades de cumprir a vontade de Deus, mas aí Deus nos faz enxergar o que Jesus fez, e quando você incorpora pela fé o cheiro do sacrifício, você se lembra que você foi perdoado. Glória a Deus. 2 Coríntios 2, 15 e 16 diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Espera lá, diga assim: o perfume de Cristo primeiro impacta a Deus. Diga em segundo, impacta a nós. Mas em terceiro lugar, a gente percebe que quando o perfume de Cristo passa a ser exalado por nós, vai impactar a Deus também. Então não é só o que Jesus fez, é o que você e eu fazemos que impacta a Deus. Não é lindo isso, irmãos? Não é maravilhoso?
O texto de 2 Coríntios 2,15 diz: porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Eu tenho orado a Deus que eu quero exalar o perfume de Cristo para Deus. Querido, isso é tão sério que certa vez o apóstolo Pedro estava na casa de um amigo chamado Simão também, o xará dele, porque ele era o Simão Pedro, aquele era o Simão curtidor. E ele estava no terraço da casa, ali, orando, e ele teve uma visão. Essa cidade era a cidade de Jope, uma cidade que fica ali no mar mar Mediterrâneo, tinha um porto ali. Então Pedro tem uma visão de um lençol descendo com vários animais impuros, e Deus falava para ele: come. Ele dizia: Senhor, eu não posso comer, esses animais são impuros, eu nunca entrei na casa do ímpio. E Deus falou para ele: o que eu chamo de puro, você não chama de impuro. E naquele momento ele acorda aquela visão, e 2 homens estavam na porta, enviados por um cidadão romano chamado Cornélio. Ele era um centurião. A cidade de Cesareia Marítima ficava muito pertinho. Hoje você vai em 15 minutos. E Pedro então vai lá. E quando ele chega, começa a falar de Cristo, do que Cristo fez. O povo é batizado no Espírito Santo, e aquele tremendo mover de Deus. E ele ficou maravilhado. E sabe o que Deus falou para ele? Pedro, a vida de Cornélio, a generosidade de Cornélio, as orações de Cornélio, as esmolas de Cornélio chegam para mim como um cheiro suave. Olha que coisa tremenda. Deus se agradou do coração daquele homem, e por isso ele mandou Pedro levar a mensagem, o líder da igreja, que havia salvação para os gentios e pecadores. Queridos, o que a Bíblia está nos ensinando é que quando nós amamos e quando nós exalamos o perfume de Cristo, chega a Deus, e Deus fica impactado com a nossa vida, com a nossa generosidade, com a nossa bondade, com a nossa benignidade, com o nosso perdão, com o nosso testemunho. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, diga: eu quero ser o bom perfume de Cristo. O perfume de Jesus, portanto, impacta a Deus diretamente de Cristo para Deus, impacta a nós por parte de Cristo para nós. O seu sacrifício tem cheiro de perdão, de graça, de misericórdia, de amor incondicional. Mas através de nós ele impacta também os irmãos. E aqui eu quero dizer para a igreja: está na hora da igreja de Jesus ser diferente daqueles que não conhecem a Deus. Nós temos que perdoar mais do que os ímpios, nós temos que amar mais do que os ímpios, nós temos que estar dispostos a viver como Jesus viveu, para que o mundo possa ser atraído e para que Deus seja impactado com as nossas vidas. Amém? É lindo isso. Você pode até olhar e falar: não, Deus é perfeito, o melhor que eu faço não é o suficiente. Não é assim não, querido. Deus está dizendo que o que Cornélio, um ímpio que nem crente era, fazia, chegava para ele como cheiro suave. Que dirá quando você abre a sua boca e confessa o nome de Jesus, e vive como Jesus vive? Que dirá assim? Isso chega para Deus de maneira diferente. Deus olha e fala: que filho cheiroso, que filha cheirosa. O perfume do meu filho Jesus está sendo exalado através dele. Mas por último lugar, eu quero dizer para vocês que o perfume de Cristo, que é suave, que é doce, que é maravilhoso, ele tem cheiro de vida e de morte. O texto de 2 Coríntios 2, eu li a primeira parte, o verso 15, vou ler de novo, mas o 16 fala algo muito sério. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, os que foram salvos, aroma de vida para vida. Quem, porém,
é suficiente para essas coisas. O perfume de Cristo, irmãos, ele exalado em nós e através de nós, ele vai atrair pessoas para Cristo. Pode ter certeza disso. Mas mesmo que você viva como Jesus viveu, o melhor que você puder, mesmo que você dê um bom testemunho, pregue a verdade, ame as pessoas, ainda assim haverá pessoas ao seu redor que vão dizer: eu não quero aceitar Jesus, eu não vou aceitar Jesus, e eu odeio que vocês ficam testemunhando. Sim ou não? Já experimentou isso? E a Bíblia diz: para os que creem, perfume de vida para a vida. Para aqueles que não creem, perfume de morte para a morte. O que Paulo está dizendo é: não cabe a nós não sabemos quem vai se converter, quem não vai se converter. O que Deus espera de nós é que a gente ame tanto a Deus, que a gente queira imitá-lo. E gente, nós somos pecadores. Quantas vezes a gente deseja fazer uma coisa e faz outra? A gente não deseja fazer uma coisa e faz. Foi o próprio Paulo que falou. Mas graças a Deus pelo poder do arrependimento e do perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Cada dia a gente vai ficando um pouco mais parecido com Jesus, imitando mais Jesus, amando mais, perdoando mais, estendendo a mão mais, entregando mais, morrendo mais, até que um dia Ele nos chame para a sua glória e a gente possa ouvir: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque esta é a natureza de Deus. Ele nos dá muito além daquilo que nós fazemos. Eu estava falando com o Nonô hoje, que veio cortar meu cabelo, que eu fico constrangido todos os dias com o Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Algumas pessoas falam: pastor, por que você deu certo? Eu sempre disse: porque eu nunca vi plano B. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Eu sempre quis ser pastor. Eu já tive a minha incursão na política, mas aquilo era só o cumprimento de uma tarefa. Mas eu sabia que eu era pastor de ovelhas. E eu sempre amei a Deus. E desejei ser pastor. Para uma, para duas, para 10, para 50, para 100. E hoje para milhares. E eu disse para o Nonô: é como se fosse uma pedrinha diante de uma montanha. A montanha é a graça de Deus. A pedrinha é a nossa parte. Então eu quero dizer para você: quando a gente chegar na presença do Senhor, o que vai contar não é o resultado e nem o sucesso. O que vai contar é o nosso coração. Como nós fizemos, por que fizemos, e como amamos a Deus e amamos as pessoas que Deus ama. Então a palavra que eu quero trazer para você hoje: o mundo não precisa de religião. Aliás, Satanás trabalha o tempo inteiro para destruir a reputação da igreja, fazendo com que crentes feridos exponham os seus líderes e os seus pastores na internet. Para quê? Para destruí-los. Mas o que está por detrás é a vontade do diabo de destruir a igreja de Cristo e o testemunho de Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não sejamos instrumentos de vergonha. Se nós amarmos como Cristo amou, se nós imitarmos ao Senhor, o perfume de Jesus vai atrair as pessoas. Nós somos pecadores, sim, e o diabo sempre vai querer nos lembrar disso. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Nós estávamos condenados em Cristo, sim, mas Ele nos libertou da morte eterna. Éramos pessoas mortas nos nossos delitos e pecados, com cheiro de mortos, mas Cristo nos deu a vida e compartilhou o seu perfume em nós. Então o que Deus espera de mim e de você? Que a gente queira viver de maneira a exalar o seu perfume. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Fazer isso não vai ser fácil. Vai exigir entrega, vai exigir sacrifício, vai exigir perda e vai exigir perdão. Mas o resultado final vai ser muito melhor. Então eu quero primeiro falar com você que entrou aqui, que talvez esteja amarrado ao passado, com ressentimento, com feridas, com marcas. Talvez deixando de viver, porque está olhando para aquela pessoa que te feriu. O primeiro convite que o Salvador te faz hoje é: entrega a tua vida para mim, deixa eu fazer algo novo. Tem um cântico que eu amo muito, que é aquele: eu quero ser Senhor amado. Fica com seus olhos fechados. Você possa ser uma nova criatura, primeiro tem que se quebrar, tem que se arrepender e tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu já cansei de todas as escolhas que eu fiz erradas, eu já cansei das alternativas humanas. Eu quero entregar minha vida para Ti. Se você quer fazer essa oração comigo hoje, eu vou te ajudar, eu vou orar por você e com você. Então, se você quer entregar sua vida, quer deixar para trás o passado, deixar ele sepultado, quer entregar as suas cadeias do presente, as suas angústias, levante a sua mão e eu vou orar pela sua vida. Levante a mão se você quer entregar a sua vida e eu vou orar com você. Estou vendo a sua vida, graças a Deus ali atrás. Ah, mais alguém? Graças a Deus. Eu quero te chamar aqui à frente, eu vou orar por você e com você. Saia do teu lugar. Eu quero ser. Não perca a tua oportunidade, querido. Hoje é dia do Senhor começar algo novo na sua história. Pode sair, Deus está te esperando. O Senhor está te esperando hoje. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode vir, gente. Hoje é dia de salvação. Por favor, vão vindo mais para cá, para as pessoas que estão lá também tenham espaço. Venham por aqui, por favor.
mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, eu quero me entregar com toda a sinceridade do meu coração a Ti. Senhor, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me, Senhor, a receber o Teu perdão. Hoje eu quero declarar, Senhor, com todo o meu coração, que eu estou dando a minha vida para Ti, para que Tu sejas o meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, Senhor, mas eu decido perdoar aqueles que me feriram. Eu Te agradeço, porque Jesus morreu na cruz, no meu lugar. Eu Te aceito, Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda, querido, aplauda ao Senhor. Toda entrega pressupõe renúncia. A gente vai se entregando todos os dias um pouquinho. A decisão tem que ter um dia em que você faça para valer. Mas a mudança de vida é uma história que dura a vida inteira. Mas nunca tirem os olhos de Jesus. É para Ele que vocês precisam olhar. É a Ele que vocês têm que imitar. Nós, como servos, temos que ser também modelos para as outras pessoas. Mas nunca se esqueça: se o teu pai, se a sua mãe, se o pastor ou quem quer que seja errar com você, Jesus nunca vai errar. Amém? Eu quero pedir que os diáconos possam orar por vocês. Então, por favor, acompanhem eles. Parabéns por essa decisão. Eu vou orar aqui, mas depois eles vão fazer mais uma oração. Pai, abençoa os teus filhos. Começa uma nova obra, uma obra na vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Vai quebrando todas as cadeias. Que haja perdão, Senhor, no coração. Libertação na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Mas eu quero orar por você também. Para você que tem que entregar hoje alguma coisa no altar de Deus. Se você tiver algum ressentimento, alguma ferida, alguma dor, algum ódio, se você tiver alguma cadeia, algum pecado, vem entregar aqui no altar. Venha se apresentar diante do Senhor. Porque hoje Ele está aqui para tocar na sua vida e fazer algo novo na sua vida. Pode sair, enquanto nós estivermos cantando, você pode vir aqui no altar, em nome de Jesus. Eu quero Senhor. A igreja fica de pé, por favor. Você que está me assistindo pela internet também, põe a mão no seu coração e faça essa oração ao Senhor também. O apóstolo Paulo diz que há um tesouro que Deus conferiu a todos nós. Mas ele diz que esse tesouro tão valioso, Ele colocou em vasos de barro. Sabe qual é a vantagem de ser um vaso de barro?
ele não tem muito valor em si. Se ele precisar ser quebrado, ele pode ser quebrado. Mas o oleiro faz de novo, reconstrói de novo. Então, querido, quando nós estivermos entregando ao Senhor, primeiro agradeça a Ele por aquilo que Jesus fez na nossa vida. Porque quando nós temos um coração grato e reconhecendo quem nós somos, fica mais fácil perdoar quem nos feriu, quem agiu mal para conosco. Senhor, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Pai, eles são teus filhos. E a minha oração, Senhor, é que neste tempo de trevas, que nós sejamos a luz. Que nesse tempo de ódio, que nós sejamos o amor que o Senhor tem por essas pessoas. Eu oro pela unidade na família, eu oro pela unidade na igreja. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale com o Teu povo. Senhor, cura o coração de todas as pessoas feridas, aquelas que foram de alguma maneira oprimidas, que foram feridas e que muitas vezes estão fora da igreja por causa disso. Senhor, eu oro para que o perfume de Cristo seja exalado através das nossas vidas. Levante a mão para o céu e diga: Senhor Jesus, me ajuda. Sozinho eu não consigo, mas pelo Teu Espírito, o fraco é forte. Pelo Teu Espírito, o pecador se torna filho. Pelo Teu Espírito, tudo posso naquele que me fortalece. Eu entrego a minha vida agora no Teu altar, porque eu quero viver exalando a fragrância de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus, e que o amor de Deus o Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o Teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Você é amado, muito amado, e o Senhor tem um grande plano para a tua vida. Não acabou a tua história. Deus vai completar a obra que Ele começou. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Maria Alice, você é muito amada do Senhor e por todos nós também. Estou muito feliz de te ver aqui hoje. Viu? Você foi esse perfume de Jesus sua vida inteira. Deus te abençoe. Uma bênção do Senhor para você, querido. Semana de vitória. Exale o perfume de Jesus.